Gente, que alegria estar aqui com o pastor Vitor, essa igreja que a gente tem tanta estima, que ama tanto. Deus tem separado esses dias aqui para nós. Eu amo essa região, sou aqui de Goiás, porque quem não é de Goiás fala do Goiás, o que é uma falta de respeito muito grande com o Goiás. Esses dias chegou um mineiro para mim e falou assim: você sabe o que quer dizer GO? Eu falei, Goiás, falou, não é? Gonorante. Aí eu dei aquela risada amarela, falei, você sabe o que quer dizer MG? Mais gonorante. Vai, irmão, vai. Eu tenho um amigo que ele me ensinou a contar piada, umas piadas santas assim. E ele foi almoçar comigo no quarto do hotel. Ele comeu a carne dele, olhou para o meu prato, falou, vai comer isso aí? Pegou a carne do meu prato e comeu também. E ele disse que para eu parar de difamar ele, eu prometi que não ia fazer mais isso. É o Lucas Galdino. Então, eu só vou falar a primeira letra do nome por questão de ética, para não difamar o amigo que comeu a minha carne, que comeu a dele, e só não comeu do meu filho, que o meu filho comeu primeiro que ele. Hoje teve um outro que fez a mesma coisa. O Vitor Sena, cadê o pastor Vitor Sena? Ele nem sentou aqui à frente hoje, sumiu. A mesma coisa. Eu gostaria de começar dizendo a você uma coisa. Mostrar a foto da minha família para você, minha família, minha esposa. Você sabe que eu estou 22 anos casado, nunca pensei em divórcio, em homicídio algumas vezes, assassinato, mas divórcio nunca. Pode deixar essas lindezas aqui do lado, o altar é delas, nunca as impeçais aqui do lado também, sempre a titia do lado. Isso já virou uma constante, assim, ó, do ladinho, assim, uma da outra, a titia. Isso, porque se elas ficar aqui atrás, pode ser que eu pise na mão de alguma, aí elas vão chorar e não vai ser do espírito, não. Pode acostumar, gente, isso já acontece toda semana e eu não acostumo. Adolescente também, se quiser vir, sentar aqui, pode sentar. Jesus disse, não as impeçais. Eu tenho uma filha de 7 anos, e a gente está indo pregar agora no final do ano, eu estou indo pregar na Rússia, e vou deixar minha filha, minha esposa em Londres. Claro. Quantos anos você tem, velho? Mas essa barba toda aí, bicho, barbudo assim, sonho de ser barbudo dessa idade é muito grande. Aí depois eu pego eles e vou pregar no Japão e nas Filipinas. E Japão é a terra da LOL. A minha filha falou assim, eu quero 10 LOL. Não, eu falei assim, eu quero dezenas de almas. Ela falou, eu quero dezenas de LOL. Filha, eu quero almas. Ela falou, eu quero LOL. Cada um com as suas prioridades, pai. Falei, sério mesmo, filha? Claro. Você quer almas e eu quero LOL. Eu que compro as bonecas, ponho o nome nas bonecas. Uma chama Trifena, Trifosa, Brecholina, Tributina. É o nome das bonecas que eu ponho nas bonecas da minha filha de 7 anos. Ali estou Joe, minha esposa, minha menina de 7 anos, meu filho, não sei se ele está com o olho aberto ou fechado, e essa da cabeça bem grande é a LOL, minha nora. Na verdade a cabeça ficou grande porque ela que tirou a selfie. E assim, eles vão casar agora em fevereiro, dia 3 desse próximo, é claro que é do próximo ano, fevereiro já passou. Sabe
sobrancelha assim para cima, tipo seu Saraiva, não. Fevereiro do próximo ano, evidente. E eu falei, casa rápido, porque eu quero 3 netos. Dela não vai dar tempo, que Jesus volta antes. Se Deus quiser, Jesus volta antes. Porque olha só. Que Deus abençoe. Obrigado, os irmãos da mídia. Deixa eu contar uma coisa para vocês, uma coisa muito importante. Ali no final tem só 3 livros, títulos, pouquíssimos os que tinham de manhã. Acabaram, teve gente que foi na peixeira, beliscão, puxaram o cabelo, morderam, não tem mais jeito. Mas eu não vou falar desse livro porque amanhã vou preparar hoje para o que eu vou pregar amanhã. É a mensagem que eu tenho pregado no mundo todo, é essa mensagem. Como aprender a orar 1 hora por dia. Sabe quem aprende? Esse livro aí. Todas as crianças, ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Se você não fizer isso, a Vandinha vai fazer. E vai dar outro espírito para eles. E, continuação desse livro, está o livro Derretimento dos Servos. Eu falo amanhã um pouco mais, eu quero me dedicar aqui, todas as crianças aqui, eu só peço uma coisa de vocês. Criança, quantos anos você tem, velho? Pensei que você tinha 22. Olha, esse aqui tem 32, sei não? Ai, ai. Quantos anos você tem, bicho? 8. Tá acabado, hein, velho? Eu daria uns 15 para você, assim, tá bom? Hoje, né, que tá bom. Depois dos 18 você vai querer ter 15. Eu quero que você coloque na tela para mim, preste muita atenção. Por que as crianças são marcadas com o Espírito Santo? Porque você deve desejar ser marcado com o Espírito Santo. E preste muita atenção. É normal você vir para um culto atrás de emoções, ou chorar, ou o batismo com o Espírito Santo, na nossa confissão, na nossa crença pentecostal, com a evidência das línguas que compõem as emoções, você deve vir para o culto atrás das manifestações? Não. Mas você deve contar com elas. Deixa-me te explicar isso. O que as emoções e as manifestações significam para essas crianças, tanto quanto para nós? Eu tenho uma menina, e aonde eu vou, se eu não estou com meu filho, com 20 anos, a vida toda ele anda comigo. Ou é a mãe, ou a minha menina. Minha menina estuda homeschooling, e viajam comigo o mundo todo. Meu filho é pastor. Nunca ensinei minha filha a orar. Seus filhos não vão amar o Deus que você não ama. Filho ama o Deus que os pais amam. Esses dias a minha filha está orando, ela gosta de orar deitada no chão e chora. 7 anos. Mas não vai parar de chegar criança nessa igreja, não, gente? Ser besta, mas criança que crente. Pode ter espaço aqui, põe tudo aqui. Meu negócio agora já é um pouquinho maior, né? Esse aqui tem 32 anos. Esse aqui é gato. Você na linguagem do futebol, sabe? A escolinha vai ser aqui hoje. Já estou acostumado. Agora eu vou pregar agora no Rio de Janeiro, na vigília. Pastor Silas Malafaia falou assim: você vai ser o último. E todas as... Irmãos, eu tenho mais de 5.000 cartinhas em casa de crianças. Todas que têm experiências com o Espírito Santo.
Agora, a única coisa que vocês vão fazer é ficar em silêncio. A criança que não ficar em silêncio, sabe o que vai acontecer? Sabe não? Nada. Mas precisa ficar em silêncio. São tudo lindas, né? Tudo crianças. Agora presta atenção. Eu recebi o Espírito Santo com 12 anos. Foi no dia 28 de fevereiro. E como que eu sei desse dia? Te explico. Por causa da manifestação física que eu tive daquele dia. Eu fiquei 7 dias orando em línguas. Então eu nunca mais esqueci. O que importa para o batismo com o Espírito Santo é o que ele constrói depois na vida. A vida de santidade, a mudança, o temor, a reverência, o respeito. Mas então por que as experiências, o choro, as manifestações, a oração em línguas, qual é o nível de importância que elas têm? Escuta bem, meu irmão. É evidente que você vai ouvir de determinados pregadores aí na internet que negam as manifestações do Espírito Santo. Esses dias teve um que foi por aí, eu não gosto muito disso, mas já que tocou num ponto doutrinário, eu tenho que falar, que negou o avivamento de Azusa. Segundo ele, foi tudo emocionalismo. Isso para mim beira a blasfêmia. Um avivamento que ganhou 2 bilhões de pessoas para Jesus, só no Brasil 35 milhões de almas, que mudou o status dos Estados Unidos e acabou com a segregação racial. Um avivamento que tinha culto 24 horas. William Seymour foi considerado a maior personalidade negra americana. Isso tem para mim um pouquinho de preconceito. Essa é que é a verdade. No entanto, o que eu vou ler aqui para vocês, explicar a vocês quem é a pessoa do Espírito Santo e por que ele vem sobre nós e por que tem as manifestações sobre nós. O que elas são? Presta atenção. São memórias. Como você constrói memórias nos seus filhos? Com momentos. Tudo que você faz para os seus filhos é construir momentos, que a psicologia chama de memórias. Eu não tenho memória nenhuma de pais ou mães, a não ser uma que uma vez minha mãe me levou no mutirama lá, e aquele mutirama de Goiânia era de, parece que é a telha de zinco, e queimei a parte glútea lá, vocês lembram? O mutirama já saía queimado lá embaixo, é de alumínio, lembra? Então, essa é a memória que eu tenho, que eu tinha que passar depois, pasta de dente, colinos, no popô, para depois curar. Lá em Goiânia, quando tinha o tal do mutirama ainda. Essa é a minha memória. De resto, eu não tenho memória. No entanto, eu tenho memória com o Espírito Santo. Primeira coisa que você precisa ensinar para os seus filhos, todos vocês, quem é o Espírito Santo? A maioria dos pais não sabem ministrar o Espírito Santo aos seus filhos. Primeira coisa, tem que haver uma conexão. Você deve dizer para os seus filhos. Há um livro meu na editora Vem, chamado Precioso Espírito Santo. É o beabá do Espírito Santo feito para crianças. É o livro mais vendido nosso nesse sentido. Ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Qual é o Espírito Santo na Bíblia? O que ele fez? É o Espírito da profecia, o Espírito da promessa, o Espírito de Cristo. É quem gerou Jesus e Maria, quem gerou o mundo, e etc. É a primeira pessoa a aparecer na Bíblia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele é muito detalhado. No entanto, você deve saber quem é o Espírito Santo, para que seus filhos cresçam respeitando o Espírito Santo. Quando se respeita o Espírito Santo, eles não vão falar palavrão, eles não vão te desobedecer, eles vão desligar a televisão na hora certa, eles vão se preocupar e ter temor. Você sabe o que é temor? Temor não é saber que Deus vê. O seu filho age de um jeito quando você sabe que você sabe, ele age de outra quando ele vê que você está vendo. Temor é ver Deus te vendo.
Porque saber que Deus vê, todo mundo sabe. Temor é quando você vê Deus vendo você. Muda tudo na hora. Muda até o conceito de você fazer. Você precisa entender que, em primeiro lugar, o Espírito Santo é dado por Jesus. Amém? Segundo lugar, o Espírito Santo que dá amor por Jesus. Jesus te dá o Espírito Santo e o Espírito Santo te dá amor por Jesus. Isso é tão lindo. De acordo com Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Vou te explicar como eu expliquei para minha filha, precisei fazer só uma vez. Ela estava, todo dia quando eu estou em casa, temos a sessão pipoca. Ela fala, mamãe, é só eu e o papai. Mamãe faz a pipoca, a gente vai assistir um filme. O último que ela assistiu, ela ficou 2 dias sem dormir. Tive que orar com ela, porque era do Gato de Botas. E tem um lobo que fica o filme todo assoviando com o olho vermelho. E ela ficou com medo do lobo, que ele representa algo muito ruim no filme. Tá bom? Acho que alguns pais tiveram a mesma experiência. O tal do maldito do lobo no filme Gato de Botas. Que o Gato de Botas vence ele. Essa é a parte boa, porque ele ri na cara do lobo. Não é verdade? Você viu o filme? Você dormiu? Pois é, tá vendo? É verdade ou não é? O lobo é bom ou é ruim? O que é que o lobo é? E o lobo? O lobo é a morte, ele é bom? Eu vou orar para você, você vai ver. Mas o filme é muito bom e tal, beleza. Só que aí vamos assistir, sentei com a minha filha, ela falou, papai, como é que vê Deus? Eu falei, vamos fazer o seguinte, filha, deu uma pausa na TV. Falei, fecha os olhos. Ela, por que fechar os olhos? A Bíblia nunca manda ninguém fechar os olhos para orar. Mas nós fechamos os olhos. Por que fechar os olhos? Porque o Espírito Santo é Deus, Ele é Espírito. E você não vai consegui-lo ver com os olhos abertos. Isso é evidente, se eu falando a linguagem dela. Falou, ela fechou os olhos. Agora imagine um trono bem grande. Ela, que tamanho? Foi o tamanho do universo. Estou imaginando, papai. Imagine alguém assentado no trono. Suas vestes são brancas como a neve. Os seus olhos brilham como fogo. Sua face como o sol. Seus pés de bronze. E há raios e trovões em cima desse trono. E eu contando para ela com os olhos fechados. Deu 2 minutos, ela chorava. Ela dizia, papai, eu estou vendo. Eu falei, quem? Jesus. Essa foi a minha maneira infantil de mostrar para minha filha que é possível ver Jesus com os olhos da fé. O apóstolo Paulo disse que hoje nós vemos como um vislumbre no espelho. E ele está por detrás desse sol, sua face brilha como o sol. Mas um dia, ele vai sair dessa luz, diz Paulo, e nós o veremos o seu rosto totalmente como ele é. Completamente como ele é. Nós vamos ver Jesus como você está me vendo. E você já viu Jesus? João em 1,17 de Apocalipse diz que quando viu, ele ficou tão admirado que ele caiu feito morto. Então é possível ver Jesus. Mais do que isso, é possível queimar e sentir Ele. Mas é só o Espírito Santo que te dá essa condição de ver Jesus. Em 1832, na Índia, num orfanato para meninas, uma menina recebeu o Espírito Santo. Ela tinha 12 anos. E todas as outras crianças começaram a ser cheias do Espírito Santo. Uma delas saiu correndo e foi pegar um balde de água e começou a jogar água na cabeça de todas. Tinham 200 meninas.
E todo mundo achou esquisito porque uma jogava água. Mas por que você está fazendo isso? Ela falou, porque eu estou vendo as crianças pegando fogo. Aí então perceberam que elas estavam cheias do Espírito Santo. Na Rua Azusa teve um dia que o corpo de bombeiro foi 18 vezes para apagar o fogo da igreja. Mas não tinha fogo para apagar. Mas os vizinhos viam fogo na igreja. Aconteceu algumas coisas na Rua Azusa que são prometidos em Joel 2. E o que é prometido em Joel 2, Pedro copila e ele diz assim, ó, não é só para vós. Pedro deixa muito claro que o que aconteceu em Joel 2 estava se cumprindo em Atos 2 e não era só para Atos 2. Ele quase que copila o texto de Abacuque 3. Abacuque diz que, Senhor, aviva a tua igreja de geração em geração. Abacuque está querendo dizer o seguinte, toda geração tem que viver um avivamento, senão ela se perde. Ele está querendo dizer que cada geração recebe um avivamento, em um desses que Jesus volta. Então preste atenção no que eu estou te dizendo, olhe bem para mim. Avivamento é uma necessidade para hoje e para o futuro. É questão de sobrevivência. Se nossos filhos não forem cheios com o Espírito Santo agora, é muito difícil que eles sejam cheios depois. O nome disso é culturar, passar de pais para filhos, a cultura do Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Preste muita atenção, para você entender o que aconteceu em Atos 2, e o que é prometido em Joel, e como a característica do último avivamento, ou seja, o que precede o retorno de Cristo, deve começar com as crianças, para ter a característica da profecia de Joel 2:28. Presta atenção, Joel 2:28 tem 3 cumprimentos. Primeiro, ele tem um cumprimento para os dias dele. Quando os lagares são cheios, acontece naquele dia, tem uma seca, um grupo de 4 gafanhotos devasta as campinas, então o Senhor diz, e tira os gafanhotos. Ele tem um cumprimento para aqueles dias, quando Deus espanta os exércitos e diz, vou encher os seus lagares de azeite e vinho. Ele regula a estação das chuvas, e lá no final ele diz, as chuvas de inverno, a chuva de verão, tem um cumprimento para aqueles dias. Segundo, agora ele tem um cumprimento para os dias de Atos 2. E ele diz assim, Pedro só pega esse cumprimento, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Nota, os irmãos, que Pedro não pega a parte da profecia que se cumpre nos dias de Joel, e nem a parte da profecia que se cumpre precedente ao retorno de Cristo. Sol escuro, eclipse, estrelas caindo do céu, tudo isso está em Joel 2. Ele só pega a parte de filhos, velhos e jovens. Eu até acredito que nos dias de Pedro, aconteceu de crianças profetizarem, mas a Bíblia não registra. A Bíblia não registra crianças orando em línguas, profetizando ou recebendo o Espírito Santo, mas eu acredito que teve. Se ela não registra nos dias de Pedro, e Joel diz que tem essa característica, ficou para quando? Ele o diz ali, para os últimos dias. Eu estou pregando isso para agora, mas o grande problema dos pregadores de avivamento é que eles pregam o avivamento para os seus dias e não preparam o avivamento para as próximas gerações. Eu estou preocupado com a próxima. Não se preocupe com eles, eles estão entendendo do jeito deles. Eu já entendi que eles vão recebendo no Espírito. Os mesmos que ficam conversando são os que depois recebem. Pastor, eu só prego a linguagem. Não prego para criança, eu prego, e o Espírito Santo prega para criança, porque não tem Espírito Santo Kids.
E eles vão recebendo tudo no Espírito, a minha explicação. Então estou tentando ser um pouco didático por causa deles. Eu vou te dar um exemplo aqui. Primeiro, como um avivamento é gerado de forma inicial. Vamos começar aqui com Atos capítulo 6, versículo 4. Coloca na tela, preste bem atenção, para vocês entenderem o que é o Espírito Santo e o que é avivamento. Atos 6, versículo 4. Atos 6, versículo 4. Quanto a nós, nos dedicaremos a duas coisas. Agora veja bem, isso aqui é a fórmula inicial da igreja em todas as eras. A igreja primitiva usou essa fórmula. Pense bem, eles não tinham Instagram, eles não tinham Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Reels, sei lá o que for. Eles só tinham a oração e a palavra. Por que isso é importante você entender? Primeira coisa, a Bíblia nunca diz que oração é ministério. E nunca diz que palavra é ofício. A Bíblia chama palavra de ministério e oração de obrigação. Como assim? Oração é obrigação? Claro que é. A Bíblia manda todos orarem. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8 diz: ordeno que todos orem. Como é que é? Ordeno que todos orem. Como é que é? Você quer ver uma coisa interessante? O Sermão do Monte tinha mais criança do que adulto. Haviam 25 mil pessoas, 5 mil homens. Da onde são o restante? E é ali que Jesus disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais. Jesus, o que você lê que ele pregou para você, ele pregou para elas. Agora, olha o conteúdo de Jesus. Tem 3 capítulos o Sermão do Monte, 53 doutrinas, 118 versículos. Dos 3 capítulos, 53 doutrinas, 118 versículos, 75 deles é sobre oração. Põe para mim Mateus capítulo 6. Nós vamos pegar o versículo 2, Mateus 6, 2, Mateus 6, 6 e Mateus 6 e 16. Vejam vocês as prioridades de Jesus no seu ensino das 53 doutrinas. Como 53 doutrinas? Terminando em Mateus 7, Jesus terminando o seu discurso, Mateus diz: toda a multidão se admirou de sua doutrina. São 53, são 118 versículos, 3 capítulos. Pode pular, Mateus 6 e 2. Por esta razão, observa o termo aqui, meus amados irmãos, a palavra quando deres esmola. Não diz se, diz quando. Verso 6. Quando orares, não diz se, diz quando. Verso 16. Quando jejuares. Olha para mim. Adão caiu comendo. Jesus começou jejuando. Então você que queria ir embora rápido para comer o piqui, a gueroba e etc. Eu não quero que você saia daqui se sentindo adventista. Mas se alguém disser por aí que jejum e oração são coisas do passado, não pode ser do Espírito Santo. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Estou preparando você para a mensagem de amanhã, que está aqui no livro, mas escute bem isso. Existe uma coisa: Jesus não tem linguagem sequer para quem não ora. Ele não usa o termo se por acaso orares, se por acaso jejuares. Ele usa o termo quando. Em outras palavras, a Bíblia sequer tem uma linguagem para tipo de gente crente que não ora. Jesus, quando vai ensinar a orar, ele diz: oração é coisa de filho. Ele diz: quando orares, diga assim. Então só ora quem é filho.
Veja, toda vez que você ora, há um texto na Bíblia maravilhoso. Jesus levanta a mão, é batizado por João e ele ora ao Pai. Diz a Bíblia que quando ele ora, o céu se abre e o Espírito Santo desce como uma pomba, e de lá ouve uma voz que diz o quê? Toda vez que você orar, o céu se abre, o Espírito Santo desce e você vai ouvir a palavra: meu filho. Orar é uma relação de pai e de filho. Inclusive só ora quem é filho. Por isso que Jesus diz: quando fizer, diga Pai. Jesus se preocupou por 75 vezes a gerar avivamento em você. Agora, por que ele usa os termos oração e palavra dito em Atos 6, versículo 4? Vou te explicar. Porque avivamento só acontece se dois corações forem movidos e queimados. Primeiro, avivamento não é ação de Deus, é reação de Deus. Deus precisa ser provocado para vir um avivamento. Avivamento não é quando Deus age, é quando Deus reage. Fervor espiritual é quando Deus age. Avivamento é quando Deus responde. Por isso que não tem avivamento sem mover de oração antes. Deixa eu te explicar isso. Preste muita atenção. Palavra e oração. Alguém me perguntou: o que é o mais importante? Eu digo: qual lado da asa do avião é mais importante? Só que cada um para Deus tem uma função diferente. Como por exemplo, Deus não fez a palavra para ele, e Deus não fez a oração para você. Gente, Deus não ouve pregação. Imagina Deus no céu olhando para Miguel ou Gabriel ou Rafael, ou seja, o nome que dão para os anjos. Os dois a gente conhece, mas Deus dizendo assim: uau, fui no culto hoje na Vida Nova, que palavra! Ou então Deus imagina você abrindo o sermão, preparando o sermão, dizendo: uau, hoje você vai arrebentar. Você acha mesmo que Deus ouve mensagem? A mensagem não move o coração de Deus, assim como a oração não move o coração do homem. A palavra move o tempo, a oração a eternidade. A palavra move o coração dos homens, a oração move o coração de Deus. E se o coração de Deus não for movido pela oração, Deus não move a palavra produzindo avivamento. E vai por mim, Deus não está fazendo uma aposta de qual nação sofre mais sem avivamento. Se não tiver oração, não tem avivamento. E isso é um critério de Deus. Ele espera, te pergunto, 2 milhões de pessoas estavam escravas no Egito. E havia uma promessa há mais de 400 anos que Deus tiraria o povo do Egito. Será que Deus gostava de ver aquele povo sofrendo? Não. Então por que ele demorou tanto? Não é só livrar? A resposta é mais simples do que a pergunta. O próprio Deus diz: Moisés, desce no Egito, porque agora eu ouvi. Então por que eles ficaram tanto tempo escravos? Porque não oravam. Há alguns textos na Bíblia para você entender como a oração move a mão de Deus e a palavra move o coração do homem. Primeiro, a oração é tão importante que Deus colocou ela antes da palavra. Olha bem para mim, nada na sua vida vai mudar se você não passar a orar. Ai pastor, mas eu posso pedir oração para alguém orar por mim? Pode. Mas qual oração mudaria a vida de Jacó se não fosse a dele? Tem muita coisa que você vai conseguir com alguém orando por você, mas a maioria delas Deus vai dizer: vem você lutar comigo. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Moisés. Moisés sai do Egito como um príncipe, volta para o Egito como um pastor, por causa do
deserto. Então presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus valoriza muito as orações curtas. E o grande problema da alguns irmãos hoje, de parte de irmãos na igreja, não da igreja de forma genérica. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque a igreja é a mulher de outra pessoa. E você não fala mal de mulher dos outros. A igreja é a mulher de Jesus. E Ele cuida dela. Então o problema de parte de irmãos na igreja é que eles falam: eu não oro porque eu não faço parte do ministério de intercessão. Mas você não leu na Bíblia que oração é intercessão. Ministério quer dizer, ela é intercessão, mas não é ministério. Você leu que ela é uma obrigação de todos. O detalhe é que os irmãos da intercessão entenderam isso. Quando Paulo disse em 1 de Paulo a Timóteo 2:8, ele diz: ordeno que todos orem. Ele não disse ordeno que os irmãos da intercessão orem. Olha para mim aqui, ó. Não vai vir avivamento se você não mover Deus através da oração. Então tem um texto na Bíblia assim que Deus disse, antes da nação ter sido exilada na Babilônia, Deus disse: procurei alguém que estivesse na brecha, orando pela nação, para que ela não fosse destruída. Como a ninguém encontrei, a nação foi destruída. Por que a nação foi destruída? Jesus ensinou: ore ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros à seara. Então o fato do mundo não ter sido evangelizado completamente ainda é falta de oração da igreja. Mas Deus é soberano, Deus sabe tudo, Ele é. Mas oração não diminui a soberania de Deus, é pelo contrário, chancela. Quando você ora pelo que Deus já disse, você está vivendo toda a palavra que sai da sua boca. Quando você não ora, você está dizendo: não creio no que Ele falou. Você entendeu o que eu disse? Quem entendeu o que eu disse? Então deixe-me te explicar isso de maneira bem simples, bem óbvia. Avivamento só vem depois de movimento de oração. Avivamento só vem quando Deus tensiona seu povo para orar. Normalmente, você está diante de um movimento de oração, logo poucos meses depois você está diante de um grande avivamento. Você acha, irmãos, em 93 a igreja brasileira tinha 10 milhões de membros. Em 2023 ela está chegando a 80 milhões. Você acha que foi os teólogos cabeção que fizeram isso? Foi não, irmãos. Foi as irmãs orando. Foi as irmãs famosas do circo de oração, das 3 da tarde, dos cultos da tarde, olha, quebrando o pau e metendo. Você sabe, se você orar todo dia, é como se o diabo fosse atropelado por um trem todo dia. Agora deixe-me te explicar essa questão da experiência do Espírito Santo emocional em nós. Porque na nossa confissão, a gente chama pentecostal, que agora virou um termo jocoso, e quando você ouve isso de forma jocosa, é o fariseu da vez. Na época de Jesus tinha os fariseus que odiavam as manifestações espirituais, odiavam os milagres, e dizia que era por Beelzebu. Então presta atenção, escute bem. Vamos fazer uma coisa aqui agora, todos vocês. Imagina que eu sou um pregador tradicional que não crê no Espírito Santo de forma evidência física, como orar em línguas, emoções, chorar. E eu creio que falar em línguas ficou para aquela época e passou, as línguas passaram e etc. Então vamos pegar o Hernani, que eu sou pentecostal raiz mesmo.
tira ele daqui e põe aquele cara cabeção aqui, que não ora em língua. E vamos ler Atos 2, a partir do verso 1. E o que você precisa entender, o que acontecia em Atos 2, olha para mim. Diz a Bíblia que tinha 17 países reunidos, 11 idiomas. O gonorante do Pedro só falava um. Como é que 5.000 se converteu? E você sabe o que eles diziam? Como nós entendemos cada um falar em nossa língua as maravilhas de Deus. Eles estavam entendendo a pregação de Pedro. Você quer ver? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Põe Atos capítulo 2, versículo 1. Você vai entender que Pedro começa assim, ó: gente, isso aqui está acontecendo, que foi profetizado pelo profeta Joel. Só que muita gente pode dizer, ó, o que aconteceu no Pentecoste não vai acontecer de novo. Deixa eu te explicar uma coisa: toda geração tem que viver um Pentecoste, senão ela se perde. Quem disse isso foi Pedro, que depois de pregar por 35 minutos, olha pastor, o senhor sabe até o tempo que Pedro prega? Como é que o senhor sabe? Irmão, eu sou escritor. Eu sei que foi 35 minutos porque eu levo 30 para ler. Tá fácil ou não? Falando é um pouquinho mais demorado. Vamos ver? E ao completar o dia de Pentecoste, agora eu sou um pregador tradicional. Ao completar o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Presta atenção nisso. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse som tomou conta da casa em que estavam assentados. Aqui nós estamos falando de 120 pessoas. Eram 500, sobraram 120 orando. Mas depois eles foram para o pátio. Aí petecou tudo. Continua. Então todos viram, leia o quê? Línguas repartidas de fogo. Significa o quê? Vocês aqui, jovens, adolescentes, como essa menina que hoje estava orando em língua, se te der vontade de orar em língua, pode orar e não tenha vergonha. Alguém fala, mas tem língua estranha, tudo igual. Não é não. Nos anos 60 falava em decovas. Eu já vi a minha avó orando em Denévias. Vai mudando. Olha, tem uns que falam em decovas aí, em Denévias. Quem nunca, né? A senhora ora em Denévias ainda? Em decovas. Deixa eu te falar, irmão, o Espírito Santo não tem carranca. Olha para o irmão assim do ar e fala assim, ó, põe aqui, ó, o limão. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz e alegria. Você sabe quem não gosta de gente rindo? O diabo. É o diabo que gosta dessa cara feia. E aí ele quer fazer parte da festa com a crítica. Ele ri aí, ó, você tem que rir até cair atrás. Se você cair para trás, tem que cair dentro da boca. O diabo odeia a sua risada. O Espírito Santo, quando ele vem, é paz, alegria no Espírito. Crente ri, faz festa. Se você não gosta de festa, está complicado para você, que lá no céu vai ser muita. Coloque, continua o texto. Vocês estão pedindo para eu continuar. Vai? É você que não entende, eles entendem tudo. E todas as pessoas ficaram ali reunidas. E olha o texto. Ficaram cheias do... Olha que interessante. Quando você é cheio do Espírito Santo, tem alguns efeitos emocionais. Como é que o senhor sabe disso? Pelas cartinhas que eu recebo, tem um padrão comum. Todas vocês aqui, ó, ela aqui sabe. Acho que foi você. O coração dispara, é como se estivesse queimando,
e começa a tremer. Você que é adulto sente isso, quer que a criança não sente? E por que você tem esses efeitos emocionais? E eles estão na Bíblia. Jeremias fala deles, eu vou te mostrar aqui, ó. Jesus expulsou demônio de criança? Responda. Claro que expulsou, gente. O que é isso aqui que vocês estão lendo? A criança horas caía no fogo, horas caía não sei o quê. Jesus fala assim, ó, aqui, ó, os discípulos não conseguiram expulsar. Se um demônio pode entrar numa criança, e entra. Esses dias eu expulsei o demônio de uma criança, a gente nem deixou, filmou e tiramos no ar. Estávamos em Londrina, falei, pastor, tira do ar. A menina tinha 10 anos de idade, parecia filme de terror. Foi assustador. Em compensação, todas as outras foram cheias do Espírito Santo. Olha o que diz o texto aqui, ó, para eu te mostrar aqui, ó, o que representa a oração para Jesus e quais são as reações físicas dos efeitos da presença de Jesus ou do Espírito Santo nas pessoas. Pra você entender, ó, Jeremias 20, verso 9, diz assim, ó, Jeremias 29, ô garotinho aqui, já volto naquele texto, tá bom? Vamos ler o Jeremias 20 e verso 9. Leia lá vocês para mim, leia lá, bem alto. O que é o Espírito Santo? Agora aí, ó, Jeremias tinha ou não tinha o Espírito Santo? Ele é o quê? Como fogo. Então ele queima. Jeremias diz assim, ó, é como um fogo ardesse meu coração. E Jeremias diz mais, viu? Ele o quê? Ele não apaga. E o meu coração, um fogo dentro de mim. E tem mais, estou exausto, não consigo contê-lo. Jeremias está falando de quem? De Atos 2. Mais do que isso, você quer ver? Ó? Jeremias 23 e 29. Vamos ler lá, meninada, vai lá. Ó. O que acontece quando você tem contato com fogo? Queima. Agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. O que acontece no nosso físico quando você tem contato com o Espírito Santo, que a Bíblia chama Espírito de Cristo? João disse que ele queria ver Jesus, ele amava Jesus. Apocalipse 1, 17. Vai lá, quem quer ver Jesus aqui? Então leia lá, vai lá. Eu vou resumir o que Jesus disse para João: não tenha medo, eu sou Jesus. Ai, mas então por quê? Como uma criança me perguntou, por que as crianças choram tanto? Porque queima, é o seu corpo reagindo ao Espírito Santo. Para quê? Para que você nunca mais esqueça do dia que você recebeu o Espírito Santo. Aquilo fica marcado na sua memória. Como disse a filha do goleiro Alisson da seleção brasileira agora na Inglaterra, tem 3 aninhos de idade. Ela falou assim: mamãe, eu quero ir na igreja para chorar de novo. Ela chegou na igreja, ela bem galega e falou assim: eu estou aqui, quer chorar? Porque ela recebeu o Espírito Santo num dia e chorava. No outro dia ela falou: eu vim, foi o melhor dia da minha vida. Nunca mais esqueceu. Eu vou perguntar a você aqui, ó, todos vocês: se o Espírito Santo vier e você tiver essa sensação de um fogo queimar, você lê ali dizendo o quê? Não tenha medo. Quem que é? Eu sou Jesus.
E você tem a obrigação, a maioria deles nem entendem, você tem a obrigação de ensiná-los. O problema dos pais hoje é que não querem mais se incomodar com o filho. Aí põe na professora, põe para a avó, põe para não sei o quê, e põe lá na salinha das crianças, e às vezes não quer mais tempo com os filhos. Olha o que diz mais esse texto aqui, para você entender o que eu estou falando, ó. Salmo 51:17, emoções e Espírito Santo. Os tradicionais odeiam essa palavra, escrever assim, aquilo não foi avivamento, só emocionalismo puro. Ó, aí o meu espírito foi indignando, eu fui me controlando, mas dá vontade, não dá mais? Deus não me levantou para isso. Ele já levantou uns aí para isso. Olha o que diz aqui, Salmo 51:17. Vamos ler lá, gente. Presta atenção, tem 3 coisas aqui, crianças. A primeira, coração contrito, coração quebrantado, arrependido, jamais despreza o Senhor. Presta atenção, vou explicar para vocês aqui. Primeira palavra, coração quebrantado. O que significa? A palavra é shabar, original. Segunda palavra, coração contrito. A palavra é a mesma de coração quebrantado. Então veja, o que significa isso? E a terceira palavra, coração compungido, coração arrependido, a mesma palavra. A terceira palavra é diferente, coração contrito. Olha para mim, coração contrito é diferente de arrependido. Vou te explicar. Shabar, ou quer dizer quebrantar-se, significa humilhar-se, ser esmagado, derretido diante de Deus. Normalmente você está aqui chorando por um pecado, chorando por algo que você fez, e agora você está chorando muito. No entanto, a segunda palavra, presta atenção, se humilhar vendo o fato de você ser pequeno e Deus grande, isso é quebrantar-se. Agora, a terceira palavra, presta atenção, que significa, olha o que ela significa, chorar desesperado de amor por Jesus. Quando o salmista diz, Deus não despreza esse nível de amor por Jesus. Aí agora do que nós estamos falando? Batismo com o Espírito Santo. A primeira coisa que um crente recebe ao ser batizado é um amor incontrolável por Jesus. Lá na Colômbia perguntaram para mim, por que você usa muito a palavra desespero? Eu não uso. Ela está na Bíblia. Isaías diz que avivamento presta atenção, a terra seca clamando pela chuva. A palavra clamando ali é desesperando pela chuva. Então avivamento não vem porque eu mereço, ele vem porque eu preciso. Ele vem de um coração desesperado pela presença de Deus. Ele pediu o que quer receber agora. As tias, pastores ou pastoras ou professores, vamos usar de muitos, podem subir, por favor. Fecha os olhos e você vê, já entenderam tudo, eu nem terminei. Você sente a presença dele aqui? Fica em pé todas as crianças, adolescentes.
uma de ombro a outro e dê um passo da frente da outra. Feche os olhos. Seu filho, vem e fique de frente para ele. Pode subir. Sempre de frente, nunca de lado. Quando você for ministrar o seu filho, nunca fique de lado, é sempre de frente. Por quê? Conexão, olhar nos olhos. Eu estava ministrando no Rio, tem um problema muito grave hoje em dia. Os pais não conseguem mais olhar nos olhos dos filhos. Por quê? Passam a vida xingando e gritando e agora não tem moral para ministrar o Espírito Santo sobre eles. Pode vir aqui a mãe e ore com ele. Ele disse que anseia muito pelo Espírito. Fica de frente. Você consegue ministrar com ele? Então ministra com ele. Os irmãos do louvor podem subir. Tios, tias, pastores, professores. De frente. Ministros. Vou te mostrar aqui, ó. Porque tem gente que fala aqui. Pode, dá lá para o pastor. Leva meu óculos também. Se quebrar, você me dá outro. Aqui, ó. Vou te mostrar, vem aqui. Sem emocionalismo nenhum, tira a música. Porque tem gente que pensa que a gente força emocionalismo. Nenhum corpo aguenta o toque do Espírito. Sabe o que é isso? É fogo. Deixa eu te explicar uma coisa. Unção é a coisa mais fácil de se derramar e a mais cara para adquirir. Todo mundo quer fazer isso, mas não quer pagar o preço. Mas quando derrama é fácil, mas ninguém quer pagar o preço. O Espírito Santo está sobre ela. Podem pôr as mãos até eles receberem. Você queria muito? Você que está no seu lugar, ore em línguas. É o futuro de seus filhos. Gente, vocês só precisam fechar os olhos e dizer: eu te amo, Espírito Santo.
Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. 7 anos. Deus, enche-me. Ministre até todos receberem. Até todos receberem. Libere o Espírito Santo. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Nós estamos diante do maior avivamento da terra, o mais poderoso